É para a reação do São Paulo. Porque o São Paulo teve 4 jogos sem ganhar. O último deles foi a goleada sofrida para o Vasco. E aí engatou 2 vitórias em casa, contra o Criciúma. E ontem, um jogo muito grande, bom do São jogo Paulo. Grande. Jogo muito bom do São Paulo ontem no Morumbi, Eric. Jogo grande. O Bahia tem sido um adversário duríssimo para todo mundo e São Paulo mostrou força de novo, né? Uma boa recuperação, vitória maiúscula mesmo do São Paulo contra o Bahia, que está brigando pelas primeiras posições do campeonato. E essa pressão que o São Paulo fez na saída de bola foi o segredo do jogo, né? O São Paulo não deixou o Bahia respirar, Elano. O Ferreirinha fez um bom jogo. Ferreirinha, o trio ali, né? O Lucas, Ferreira e o Luciano. E o Caleri, essa entrega sempre, né? O São Paulo fez um ótimo jogo. A hora que no início do jogo toma o 2-1 e aí meio que fica um pouco ali, mais uns 5 minutinhos ali tentando se encontrar, em seguida consegue fazer o terceiro gol. Então, o São Paulo nos momentos certos ali teve uma boa ação e eu destaco assim a superação e o momento, a importância de dificuldade que o Jandrei teve no jogo também. Teve alguns erros que em algum momento ali a torcida esboçou algum tipo de reação, mas ele foi um cara que foi importante. No momento que estava 2-1, ele fez 2 defesas importantes para o São Paulo. Assim, eu acho que o que mais interessante de ontem foi a gente conseguir ver uma grande atuação do São Paulo, tendo esse trio de jogadores jogando junto, Lucas, Luciano, Ferreirinha, e tendo o Caleri à frente, né? Porque o que a gente viu do São Paulo até aqui na temporada era uma dificuldade de conseguir encaixar todos esses jogadores juntos, principalmente Luciano, Lucas e Caleri. O Lucas com o Luciano no time sendo mais deslocado pelo lado direito, mas até então não vinha conseguindo ter boas atuações. Contra o Criciúma, jogou com essa formação, esse trio de meias por trás do Caleri, mas contra o Criciúma era um jogo que já era imaginado da gente ter um São Paulo com mais posse de bola, um São Paulo com mais volume ofensivo. O jogo de ontem acho que foi realmente o teste que a gente olhou e falou, cara, esse time é capaz de conseguir performar em altíssimo nível contra qualquer, praticamente, adversário, porque o Bahia é um dos times que faz das grandes campanhas no Campeonato Brasileiro e que é um time que tem como característica também ter a posse de bola. Então o São Paulo conseguiu dividir, equilibrar o jogo nesse sentido e foi melhor, sem dúvidas nenhuma, durante Esse gol vai ser anulado por impedimento milimétrico do Caleri. E que golaço, né? Os dois dele foram bonitos, né? Mas eu vou te falar, o anulado é o que valeu. Para o Bahia, se o Bahia quiser ser visto como um postulante ao título, ele vai ter que desempenhar fora de casa também, né? O Bahia tem uma vitória só como visitante. O Bahia fez um ótimo jogo contra o Flamengo no Maracanã também. Sim, mas não ganhou. Mas perdeu. Mas o resultado você não controla, o desempenho que você controla é o desempenho. Mas assim, o Flamengo jogou muito bem. Sim, mas você só ganha o campeonato se tiver resultado. Ok. E o Bahia é um time que está 100% em casa, até quando não joga tão bem, dá um jeito de ganhar em casa. Muito parecido com o Cruzeiro também. Parecido com o Cruzeiro, exatamente. O Cruzeiro também está 100% em casa. E fora, assim... Não está indo bem fora. Fora está faltando força para o Bahia. Se você for olhar para o rebaixamento, você vencer todos em casa, tem grande chance de não cair. Agora, para conquistar o título, vai ter que vencer fora. Que aí, para você ter um desempenho campeão aí de pontuação, você tem que vencer alguns jogos fora aí. Sim, que o que eu acho que assim, talvez não seja um ponto de grande preocupação, não é que o Bahia fora de casa joga mal. Não conseguiu vencer. Mas tá assim, tendo um bom rendimento. Exatamente. Contra o Flamengo, por exemplo, perdeu um jogo numa bola parada. Assim, eu achei que o São Paulo se impôs, cara. Não, fez um jogo... São Paulo se impôs completamente. Mas não foi, de certa forma, surpreendente? Todo mundo não esperava... São Paulo se impor? Diante de um... Assim, foi surpreendente. Um 3-1 da forma que foi, diante de um adversário que a gente vinha... jogando o que estava jogando como o Bahia, é surpreendente pelo que o Bahia vinha fazendo. O São Paulo deu uma derrapada no campeonato, o São Paulo vinha bem, né? O São Paulo vinha fazendo bons jogos na Libertadores, no Brasileiro. O Zubeldia engatou uma sequência absurda, né? De invencibilidade. Jogou, acho que o que estava desempenhando quando ele chegou. Aí, exatamente. Aí teve uma queda... pro Cuiabá, né? Em casa, 1-0. Isso. Teve uma queda que colocou em dúvida. Peraí, será que tem problemas extracampo? E o São Paulo voltou a jogar nos melhores momentos do surpreendente que eu digo não é que o São Paulo não pudesse ganhar do Bahia como ganhou, mas assim, pelo que os dois times vinham apresentando, você olha o 3-1... E o Rogério falou justamente sobre isso depois do jogo. O fato de o Bahia não conseguir, longe de Salvador, somar os pontos que ele soma em casa. Um time que quer se postar na parte de cima da tabela, se quiser chegar à primeira colocação ou estar à frente, ele precisa encontrar maneiras de vencer fora de casa. Eu não acho que nós fizemos um jogo ruim hoje, no dia de hoje. Nós, principalmente até o momento do gol do São Paulo, foi muito parecido com o jogo do Flamengo, com controle
do jogo, mas pouco ataque à última linha do São Paulo, até boas marcações, pressões, onde nós tivemos 2, 3 boas finalizações no começo do jogo, né? E é sempre difícil jogar aqui, jogar no Maracanã, é difícil jogar aqui, é difícil jogar contra o Atlético, em Minas é difícil, mas nós não sei, acho que talvez a gente tenha que acreditar um pouco mais que a gente pode, e eu acho que a gente pode. A gente poderia ter vindo aqui hoje e ter vencido, mas o São Paulo foi mais assertivo, o São Paulo foi mais letal, não teve tantas oportunidades, mas as que teve, e até algumas com erros nossos, né? Que a gente não vinha cometendo tantos erros assim, cedemos um pouco mais, a maioria de chutões, até muita bola longa e nós perdemos, mas nós temos que encontrar uma maneira de fazer uma melhor pontuação fora de casa se a gente quiser se manter. Liderança do campeonato com o Flamengo, já não é mais co-líder com o Flamengo, agora é o terceiro colocado. O São Paulo colou no G4 e o Henrique Guidi, o Serginho Xavier e a Aline Calandrina contam tudo pra gente do que viram no Morumbi. Fala, Guidi! Fala, Felipe, Mansur, Jéssica, boa noite para todo mundo ligado no Troca. Aqui num jogo muito bom, muito legal. O São Paulo fez uma partida tecnicamente, taticamente muito boa para vencer o Bahia por 3-1, né? O Bahia chutou mais, o Bahia teve mais posse de bola, mas o São Paulo, em 10 finalizações, fez 5 no alvo, né? Ele fez 3 gols. O Bahia não conseguiu ter essa destreza toda, ter essa praticidade toda para jogar. Tô aqui com a Aline Calandrini, tô aqui com o Serginho Xavier. Calan, boa noite. Time do São Paulo voltando a vencer, a segunda vitória consecutiva, num jogo muito correto contra o Bahia. É isso, boa noite, amigos do Troca, meus amigos que estão aqui comigo mais uma vez. É isso, é importante a gente falar que as duas equipes repetiram a escalação da última rodada, né? O São Paulo, pela primeira vez, conseguiu o dia repetindo a escalação, hoje ele não esteve dentro de campo, e foi um São Paulo muito concentrado, muito ciente do que tinha que fazer, com uma postura muito importante. Pelo primeiro tempo do São Paulo, a gente viu aquele ataque móvel ainda, com Ferreirinha partindo bastante do lado esquerdo para dentro, Lucas e Luciano trocando, Calera ali com referência, mas também caindo pelos lados, defensivamente estava muito concentrado, sólido, e eu elogiei bastante a partida do Alisson, né? E também do Luiz Gustavo, né? Muito importante porque eles foram muito soberanos nesse setor do meio de campo, onde o São Paulo, onde o Bahia é muito forte, né? O Bahia não teve um bom jogo no primeiro tempo, não teve sim posse de bola, mas não conseguiu aproveitar as poucas chances que foram criadas de chutes de longa distância. Incomoda muito pouco essa última linha do adversário, no caso do São Paulo de hoje, né? Mas no segundo tempo voltou melhor, e o São Paulo acabou ficando um pouquinho espaçado em si, acabou optando por um jogo mais direto, e aí entra o gol de fato do Bahia, que estava melhor nesse momento da partida, até que o São Paulo consegue fazer um gol muito importante, coloca o São Paulo de novo no jogo, que teve controle até o final da partida. Serginho Calan falou de Luiz Gustavo e Alisson, né? E cito também a dupla Ferreira e Luciano, né? Uma assistência e um gol para cada. Que partida fez o Ferreirinha? Que partida fez o Ferreirinha, que partida fez o Luciano, né? Ambos, né, jogaram muito bem. No primeiro tempo, o Ferreira fez algumas trocas, né, de posicionamento, ele se mexeu mais. No segundo tempo, acho que o São Paulo pagou um pouquinho o preço da maratona, né? Maratona de jogos, de cansaço. O São Paulo jogou quinta de noite, um jogo que foi duro contra o Criciúma, no final até deu uma complicada. Mas o fato é que, principalmente no primeiro tempo, o ataque do São Paulo funcionou bastante bem, com passagem de lateral, foi um primeiro tempo quase de manual. Se alguém disser que esse foi o melhor tempo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, eu concordo, eu acho que é mais ou menos por aí. E o jogo de hoje teve também uma divisão, né? Porque o primeiro tempo foi todo do São Paulo. O segundo tempo parece que ia começar bem, digamos, por São Paulo, mas vem um gol aos 3 minutos, o gol do Gilberto. E aí foram 15, 16 minutos de um Bahia com a bola, de um Bahia tocando, de um Bahia que dava a impressão que poderia empatar. Aí vem o gol do Luciano, e eu acho que com o gol do Luciano, que é quase meio gol do Ferreira, né? Jogadaça do Ferreira, me parece que ali o jogo já deu, né? Se deixou o tempo passar, né? Porque ali o jogo acabou. É isso, né? O São Paulo que com o Luciano, com o Calera, né? Que voltou a marcar, depois até fez um gol, estava impedido, também não valeu. Mas de fato o São Paulo com uma produção ofensiva, Calera, bastante importante e sólido defensivamente, né? A gente fala muito da dupla de zaga no Franco e Arboleda, você já falou aqui de Alisson e Gustavo, mas também queria destacar, partidaça do Wellington de novo, né? Um forte lado direito do Bahia, o Wellington de novo segura a branca do lado esquerdo. E é muito curioso, porque você olha o Ferreirinha, que é um ponta, mas um ponta que muitas vezes cai por dentro, a gente pensa, o Wellington vai ganhar o corredor, mas ele vem alterando muito isso por dentro, horas pelo lado de campo, mas defensivamente ele compõe muito bem realmente a linha defensiva, sendo mais um lateral construtor, inclusive, sendo peça importante, ele deu inclusive um belo lançamento pro Calera no gol que foi anulado ali, mas ele foi muito inteligente, colocou no ponto certo pro Calera naquele momento. Um bom jogo do Wellington, realmente, a gente vem falando sobre isso, bem defensivamente, ganhando duelos ali, e um setor onde o Bahia consegue espetar seus laterais, né, que pouco subiram hoje. A melhor do Bahia no segundo tempo passa muito porque os laterais começaram a produzir um pouquinho mais, né, é importante a gente falar sobre isso, mas foi um pouco tempo. O Wellington realmente vem sendo um do destaque, concordo, Ferreirinha
Ferreirinha vem sendo peça muito importante na ausência do Nestor. O Nestor, que é um jogador que é mais equilibrado, estava com opção no banco, mas não tá em ritmo de jogo, tem essa questão física. Mas Ferreirinha e Luciano foram realmente muito importantes nesse jogo de São Paulo. É isso, o Luciano foi tão importante estar suspenso, tomou o terceiro amarelo, não joga com o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Bahia perdeu sua terceira partida no campeonato, a terceira fora de casa, Felipe. Valeu, Guide, Aline, Serginho. Luciano tomar cartão não chega a ser assim uma grande novidade, né? Porque é algo bastante comum. O que também é bastante comum é ele jogar bem, né? E ele tem feito bastante diferença, ele com o Caleri voltando a marcar gols. Você fala muito da adaptação do Lucas ao lado do campo, mas é difícil tirar o Luciano do time. É exatamente isso, né? E o Lucas também rende por ali. É claro que ele pode ser mais perigoso jogando por dentro. Claro. Mas acho que a ideia, né, do Zubeldia nesse momento é tentar encaixar todo mundo. Mas tem uma dinâmica interessante que está favorecendo o Lucas, que também acontece do lado esquerdo do campo, que é entrar por dentro, o Lucas entra por dentro para abrir o corredor pro lateral. Isso tem acontecido do lado esquerdo, com o Ferreirinha também, em alguns momentos, entrando por dentro e passando no lateral. E além de povoar mais a intermediária do adversário e forçar os volantes a fazerem uma dinâmica maior de marcação, o São Paulo chega muito mais forte. E eu acho que acaba ajudando o Lucas a participar mais num setor que eu prefiro ele, né? Que é pelo meio do campo, na área central. Tem o Luciano ali que trabalha muito bem, eles invertem posição de vez em quando, mas foi um excelente jogo do São Paulo em comparação com o que o São Paulo vinha jogando. Naquela queda de rendimento que teve, os dois últimos jogos do São Paulo, o São Paulo voltou com aquela concentração que a gente viu no início do Zubeldia. Uma equipe vertical, atenta e focada em todas as movimentações do campo necessárias para fazer, principalmente em marcação, recomposição, imposição de marcação no meio campo do São Paulo. Esses dois últimos jogos já se assemelham ao que a gente viu no início do São Paulo de Zubeldia. Esse é um futebol de altíssimo nível. O São Paulo tinha caído muito de produção há uns jogos atrás. Eu tenho a impressão, Mansur, que esse quarteto aí da frente hoje é o que o São Paulo tem de melhor, né? Com o Lucas, com o Ferreira, com o Caleri e com o Luciano. Ou você trocaria alguém? Não, tecnicamente eu acho que é isso. A grande questão é o espaço que cada um vai ocupar e como isso vai funcionar nos jogos. Acho justa a vitória, acho justa a vitória do São Paulo, mas acho que tem um grande reconhecimento ao Bahia que precisa ser feito, que é como os times têm se adaptado a jogar com ele. O São Paulo já aceitou que seria um jogo de menos posse, de ataque mais direto, com menos posse. O São Paulo acabou construindo seus gols. Um jogo que, para mim, a grande diferença não foi de imposição de jogo, imposição tática, de volume, foi de contundência. O Bahia teve as duas primeiras bolas no jogo, não conseguiu. O que o Caleri é capaz de fazer na área, talvez o Bahia não tenha quem faça, precisa construir muito e precisa defender melhor a área dele. Se você não for muito forte nas duas áreas, é difícil, por mais organizado e jogar bem como o Bahia joga, rodada após rodada você pode ter problema.